Então, iniciando aí o primeiro tópico do curso de ufologia, meu nome é José Fernando, falaremos um pouco sobre criação e criatura. Então, já no início das Escrituras, em Gênesis, tem lá, e Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Então, o que são esses 6 dias? Na verdade, são 6 esferas que pertencem a um sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E descansou no 7º. Então, esse 7º, então vamos lá, numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui seria o alfa mais ômega. Então, quando é colocado nas Escrituras, né, muitos não souberam, ou melhor, a humanidade não tem conhecimento disso. Né? Então, quando foi falado que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né, são essas 6 esferas e nós estamos na de número 3. Então, uma outra informação, o símbolo do nosso mundo é assim. Por quê? O nosso eixo está decaído. Né? Então, na esfera número 3 é onde nós vivemos. Né? Abaixo dela teria o 3, 2, 1, o ponto 0. E aqui também como se fosse mais alfa mais ômega. Aqui, mesma coisa. Então, isso é chamado, né, no conhecimento da ufologia, sistema terrestre. Então, quando falamos de criação e criatura, então existe uma criação, nós como criaturas pertencemos a essa criação. Então, como que o homem terrestre é conhecido pela ciência extraterrestre? Como sendo semi-consciente. Vivemos num sistema de sonolência mental e somos semiconscientes. A partir da quarta esfera, então aqui esses mundos estão interligados. Eles existem independentes um do outro, mas estão interligados. Os primeiros astronautas que foram para a Lua fotografaram a Terra, na fotografia saiu a Terra e por trás dela um outro mundo. Inclusive, o Raul dizia que na época, quando ele lançou o livro, que na capa do livro dele, ele traz essa mesma verdade, né? A Terra e o mundo à sua frente e o mundo para trás, como sendo uma parte do sistema terrestre. E isso, para os americanos, era uma coisa que não poderia ser divulgada, né? Inclusive, quando teve aqui, se não me engano, o Louis Armstrong, conversando com o Raul, ele elogiou ele pela coragem que ele teve de colocar isso em público, né, ou a público, divulgando essa verdade. Né? Então, esse sistema, né, ele é um sistema de esferas, mundos paralelos. Nós vivemos na de número 3 e sofremos interferência da anterior e da superior.
quando foi falado nos evangelhos, né, dos anjos decaídos, é que daqui para baixo houve interferência, do quinto espaço para baixo. Então, na nossa Terra, no nosso mundo, né, chamado Terra, nós temos o Equador, né, e nele mesmo existem espaços paralelos. Então eu poderia dividir a Terra em 3 espaços abaixo. Então aqui nós teríamos mais 3 divisões no nosso mundo abaixo e mais 3 acima. Então, o sistema de reencarnações, quando você morre, você pode ascender ou descender, dependendo do que você semeou, do que você construiu na encarnação que você viveu aqui, né? Então, no nosso mundo, existem espaços paralelos terrestres. E, entre essas esferas, existem também os espaços interdimensionais, terrestres e extraterrestres, né? Então, retomando, no nosso mundo, nós temos, a partir do nosso espaço, 3 espaços inferiores e 3 espaços superiores, tá? O nosso seria um intermediário. Então existe 1, 2, 3 acima, 1, 2, 3 abaixo. Nele mesmo, tá? Então, dependendo do seu... Vocês estão vendo que conforme essas faixas, né, ascendem ou descendem, ela já entra ou na 4ª esfera ou na esfera de número 2. Então, quer dizer que nós, dependendo do que nós construímos, do que nós construímos numa encarnação, nós podemos evoluir ou repetir, né, a história, tá? Então, sistema terrestre é como se tivesse também aqui uma linha. Então, o que eu fiz aqui exatamente é a queda do eixo. Então, isso que eu estou construindo aqui é como se fosse o Equador. Tá? Essa faixa aqui, né? Então, o que está aqui, né? O Equador também seria essa linha. Então, tudo que foi feito nesses últimos anos, né, foi o quê? Existe uma operação que chamou 321.0, né? Que é para voltar no ponto zero da criação. Significa, esses 2 mundos anteriores ao nosso, né, ou 3 mundos, foram aonde onde houve as transformações muito grandes no nosso mundo, tá? Então, esse sistema foi criado para recuperar e ascender toda essa humanidade para alfa mais ômega novamente. Então, estamos decaídos, né, em função de problemas que houveram no passado. Isso tudo está sendo reorganizado, já está muito adiantadas essas operações. Então essa 321.0 foi para reorganizar esse mundo número 2, esse número 1 e esse ponto zero da criação. Bom, então, sistema terrestre 321.0. Então, se aqui é semiconsciente, né? Se nós estamos aqui na semiconsciência, nós estamos, quando Cristo deixou para a Terra que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta ao Pai se não entender esse processo. Então o caminho começa aqui, em ponto zero. Eu sou o caminho. A verdade, a gente começa a entender o que é a verdade a partir do 4º espaço,
a vida a gente vai encontrar onde? Em alfa mais 1. Então, no último trecho do Apocalipse, ele fala claramente: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está se referindo a isso tudo, a essa história. Então, isso tudo está ligado ao que Cristo veio fazer no nosso mundo. Não é? Então, esse sistema terrestre é uma coisa muito mais antiga do que vocês possam imaginar. Então, toda essa verdade, né, oculta da maior parte da humanidade, né, que no caso do Gênesis é colocada em códigos, né, que agora eu estou colocando para vocês da forma que o Raul colocava para a gente. Né? Então, 3.2.1.0 significa voltar ao ponto zero da criação. O que é voltar ao ponto zero da criação? Da maneira como nós fomos criados nesse mundo. Então, se eu disse que a Terra passou já por 2 ou 3 grandes transformações e está perto de sofrer uma quarta transformação, é porque houveram problemas. Por 2 vezes nós fomos atacados e por uma vez essa transformação ocorreu por cataclismas. Né? Então, o dilúvio, então onde foi parar a Atlântida, a Lemúria. Então, toda essa história está aqui para trás. Então, você vivendo nessa dimensão de número 3, você pode ter partes suas na de número 2, na de número 1, de número 0, presas no passado ou no seu futuro. Significa, você não é uno, né? Também, o que acontece nesse sistema terrestre, acontece no nosso corpo físico. Então, se você pegar um ser humano, a partir do cérebro dele, ele já não é uno. Os canais, isso é como se você estivesse vendo a cabeça do alto, né? O canal aqui, um aqui, aqui e aqui. Então seria o lunar, solar, o Marte e Saturno. Então, esses canais existem aqui também. Ou seja, assim como é o mundo, são os seres que vivem nesse mundo. Se nós colocarmos os chakras aqui, mesma coisa. Né? Esses vórtices de energia, é como se nós estivéssemos dentro desse sistema. O que acontece no sistema terrestre, acontece no corpo físico do ser humano. Tem uma interligação direta. Tá? Por isso que, ao ser criado uma criatura, no caso, vamos colocar aqui como sendo a raça Homeles. Então, nós chamamos o ser humano, né, a raça humana de Homeles. Os cientistas, os biólogos, enfim, chamam a espécie humana de Homo sapiens. Né? Então, essa raça Homeles são seres, nós, na verdade, somos muito parecidos com esses que nos criaram, que são, nós somos feitos à imagem e semelhança desses criadores, ou desses seres superiores, né? Que pilotam naves espaciais, criam mundos e têm na mão o poder da criação. Então, ao falar de criação e criatura, eu queria colocar dessa forma, né? Nós sim somos criaturas, criadas à imagem e semelhança de um ser superior. Né? Então, no passado, nós éramos muito mais desenvolvidos, nós tínhamos domínio desse cérebro, com o andamento, né, dos problemas em função da Terra. Como eu já havia dito numa outra ocasião, que era um centro de criação de vida para mundos novos. Então,
ainda existem laboratórios, esses laboratórios estão de novo reativados, que criam formas de vida para serem levados para mundos novos, né? Então, a Terra, o ponto zero significa justamente isso, né? Retomar tudo desde o início como nós fomos criados, a imagem e semelhança de um ser superior. Nós não temos mais isso em nós. Então, nós nascemos, né, no nosso mundo já com um sistema de sonolência mental e semiconscientes. Então, para adquirir novamente essa consciência, isso que está no nosso passado precisa ser corrigido, ou melhor, precisa ser colocado de novo em alinhamento, ou recuperado. Então, esses três mundos aqui, anteriores ao nosso, é onde ficaram esses registros de tudo que aconteceu em nós. Então, no nosso passado, nós podemos ter, né, situações de partes nossas presas a esse passado. E é tudo isso que essa operação, né, esse projeto, vem preparar para a humanidade, né? Recuperar tudo que nós já tivemos, para que a gente volte a ter domínio de tudo o que existe nesse sistema terrestre, né? Inclusive esses espaços paralelos que nós não sabemos que existimos. Então, a quarta terra, a quinta terra, a sexta terra, a sétima terra, a terra número 2, número 1 e número 0. Então, isso tudo está sendo revisado, colocado novamente em funcionamento. E quem vai ser beneficiado? Todos aqueles que vivem no nosso mundo, que forem merecedores dessa possibilidade, né? Então, o sistema terrestre está diretamente relacionado conosco, o que acontece na Terra. Então, o mundo é criado, tá, para que uma forma de vida possa habitá-lo. Então, a forma de vida que vem habitar o mundo, ela está adaptada àquele mundo. Então, no organismo dele, ele tem tudo que existe, vamos dizer assim, na Terra como um macrocosmo. Então, o que existe no grande, existe no pequeno. Existe uma relação direta no que acontece com a Terra em relação ao que acontece com as formas de vida que habitam a Terra. Então, nunca nós estivemos tão próximos desse entendimento como agora, que a gente tem visto quantas coisas que nós estamos caminhando para um sistema de autodestruição. Então, se nós não retomamos, né, a condição de melhorar a condição do ar, da água, né, de vida do nosso mundo, nós não teremos mais condição de viver nesse mundo. Então, a vida no mundo, ou melhor, a vinda das criaturas que existem no mundo, depende do quê? Do mundo em si. Se o mundo não tem uma condição boa de vida, o que vai acontecer com as criaturas? Elas irão sucumbir. Então, nós hoje, passando por toda essa problemática de falta de chuva, né? Problema de água, se o nosso corpo depende da água que existe no nosso mundo, e se essa água está contaminada, automaticamente a nossa saúde vai estar comprometida, certo? Então, mais do que isso, a nível espiritual, tudo que está sendo preparado para o mundo vai ter consequências para quem? Para aqueles que habitam o mundo. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, esses laboratórios, né, que existem desde que o mundo foi criado, né? Então, esses laboratórios que existem pela Terra, onde o maior deles está na Amazônia, o principal deles está na Amazônia, tá?
foram criados e existem desde que o mundo é mundo. Aí vocês vão perguntar, mas aonde que está na Amazônia? Né? Aonde que eles estão? Eles estão guardados em espaços paralelos secretamente. Por que secretamente? Já foi falado que o homem não tem condição de saber e ter domínio desse conhecimento. Ele pode, como no passado aconteceu, cair em mãos erradas e isso ser usado contra a própria humanidade. Então, realmente, esses laboratórios existem e são muito bem guardados. Qualquer problema que aconteça com a Terra, se houver algum cataclisma muito sério, né, que pode acontecer, então, no espaço e no tempo, o ser humano pode adiantar acontecimentos com o nosso mundo. Então, eu poderia dizer para vocês que o ano de 1986 para 87, por uma questão de atraso no tempo, foi o ano 2000. Então, nessa época já poderia ter acontecido muita coisa e foi, por providências do alto, algumas profecias foram mudadas. Uma de Nostradamus dizia que a 2000 chegará, de 2000 não passará. Então, essa profecia já foi alterada. Então, ano 2000, 1986. Nós já estamos no ano de 2015. Se nós pegarmos 86, 96, 2010, 2006, 2020, 2016, 2030. Então, nós estamos no ano de 2029, na verdade. Né? Isso por erros no calendário humano. Tá? Então, estou falando de uma outra contagem de tempo ligada diretamente a essas hierarquias extraterrestres. Então, muitas das coisas que poderiam ter acontecido no mundo foram evitadas por hierarquias extraterrestres, né? Ligadas a esse nome, a Jesus. Então, esse ser, quando veio para a Terra cumprir, né, dizendo que ele era o alfa e o ômega, ele sabia de toda essa realidade, de toda essa verdade. Então, nós só conheceremos, né, o que ele veio fazer aqui, passando por todo esse sistema, revisando tudo isso em nós mesmos, porque nós fazemos parte disso, nós somos isso, isto está em nós. Então, se acontece alguma coisa para o sistema terrestre, vai ser atingido quem? Principalmente a raça humana. Tá? Apesar de que o nosso mundo foram trazidas muitas raças para nós, né? Para o nosso mundo. Raças diferentes estão misturadas com a nossa raça. Tá? E isso vai haver sim uma separação, e algumas criaturas poderão voltar para o mundo de origem. Algumas de nós ficarão aqui e outros ainda galgarão espaços, ou melhor, evoluções acima do nosso mundo. A terra prometida, que tanto é falada, né, que o Moisés tentou atingir, é essa terra de número 4. Só vai entrar nessa terra, nesse espaço, tá, aqueles que forem merecedores. Significa, se você tiver algum tipo de problema no seu corpo, né, isso vai ser revisado em você. Qualquer problema que você tenha em você, você não tem condição de entrar nesse mundo. Aqui só irão pessoas que estejam completamente, vamos dizer assim, sãs, né, liberadas de karma e aptas a galgar uma evolução completamente diferente do que nós temos aqui. E essa terra, essa quarta terra, como se é falar da terra prometida, né, ela tem, na verdade, ela não tem mais mares, ela é coberta de lagos, né? E é um mundo totalmente novo, preparado para a humanidade, ok?